Olá pessoal, nesse vídeo então eu vou falar a parte 2, né, do livro A Heresia da Ortodoxia, do Kostenberger. Já falei a primeira parte, de uma visão geral do livro. Agora nessa segunda, ele vai fazer uma crítica à tese do Bauer, do Walter Bauer, né, que é a de que havia, então, no cristianismo primitivo, uma diversidade de cristianismos, né? A ortodoxia ela foi uma invenção do século IV. Ela nem existia no cristianismo primitivo. Ela foi inventada ali pelo grupo dominante para abafar os cristianismos. No começo, logo depois de Jesus, você tinha 300 definições de cristianismo, as mais variadas. Um acreditava que ressuscitou, outro que não ressuscitou, outro que era um doceta, outro que foi para a Índia, outro que era budista. Tinha tudo misturado ali, tá? Bom, será que tem. O Bauer ele chegou a essa conclusão analisando 4 centros cristãos, que ele disse que seriam os mais importantes: na Ásia Menor, no Egito, em Edessa e em Roma. E em todos eles ele concluiu que a heresia precedeu a ortodoxia. A ortodoxia chegou depois nesses lugares. Bom, Ásia Menor. Os dois testemunhos mais antigos da igreja primitiva na Ásia Menor são os livros do Apocalipse e os escritos de Inácio de Antioquia. Tá? O primeiro escrito Apocalipse foi para as igrejas da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, e depois Antioquia, que escreveu para Éfeso, Magnésia, Trales, Roma, Filadélfia e Esmirna. Bom, o Bauer ele argumentou o seguinte: bom, tanto Inácio quanto o Apocalipse, eles escrevem apenas para igrejas em locais onde prevalecia um cristianismo semelhante ao que ele tinha. Então, se nas cidades para as quais João e Inácio não escreveram houvessem igrejas que compartilhassem de suas opiniões, ele também teria enviado cartas para elas. Se não mandou, é porque não compartilhavam. Então, para todos os lugares que ele não mandou cartas, é porque tinha uma heresia. Bom, esse argumento é o argumento do silêncio, né? É um argumento por inferência, né? Então, é complicado. E na época que Inácio e Apocalipse são escritos, né? O que se sabe é que o gnosticismo ainda não estava plenamente desenvolvido, tá? Então, a questão da heresia docetista, por exemplo, a própria ideia da heresia docetista, que imaginava que Jesus veio em espírito, ela pressupõe a tese ortodoxa de que Jesus ressuscitou na carne. Então, para você discutir a natureza de Jesus, é porque tinha uma natureza que todos acreditavam que fosse, né? Então, a verdadeira natureza do docetismo parece presumir uma elevada cristologia subjacente, tá? Além disso, nós não temos a existência de docetismo no primeiro século, não temos essa evidência. Quando Apocalipse escreve para a carta de Esmirna, não há a menor referência ali que existe esse problema de docetismo lá em Esmirna. Então, é mais provável que esse ensinamento tenha surgido entre a redação do Apocalipse e os escritos de Inácio. Ou seja, o docetismo não foi a forma original do cristianismo em Esmirna. Porque quando o Apocalipse escreve para Esmirna, ele nem fala de docetismo. Então, docetismo se teve e veio depois. Então, a forma original não é a herética. Outro exemplo que ele coloca, o Kastenberger coloca, é a cidade de Colossos, né? Que ela não foi citada. Bom, ela não foi citada porque Laodiceia era uma cidade maior. Então, você mandar uma carta para Laodiceia, então não haveria necessidade de mandar para uma cidade menor como Colosso. Outra questão é que Laodiceia foi destruída em um terremoto em 60 depois de Cristo. Então, talvez por isso que ela não é mais provável que João e Inácio não tenham escrito cartas para Colossos, porque a cidade era pequena
e menos importante que Laodiceia, especialmente depois do terremoto de 60, que Colosso deve ter sofrido grandes danos na cidade. Como ele era uma cidade menor, deve ter sofrido mais do que Laodiceia. Outra questão é que essas cartas todas podem estar sendo escolhidas não por causa de heresia, mas por causa da rota do serviço postal, por uma questão de, ó, já que você está indo nessa cidade, entrega nessa outra aí. Talvez isso seja mais fácil de explicar. Com relação a quando ele manda Apocalipse, manda uma carta para a igreja de Éfeso, ele não menciona Paulo, nem sua teologia. Tá? Para Bauer, a falta de referência à teologia de Paulo é uma evidência de que eles eram inimigos de Paulo. E, novamente, é pela ausência, né? Pelo silêncio. Né? Não há motivo para supor que houvesse essa oposição. Quer dizer, as evidências para concluir que a heresia chegou primeiro na Ásia Menor do que a ortodoxia, portanto, são frágeis. Né? No Egito, a cidade principal era de Alexandria. Né? Então, o Bauer ele diz que o cristianismo ortodoxo chegou ali no Egito somente com a nomeação do bispo Demétrio. Isso vai acontecer lá já no século III, né? Já da época de Orígenes. Bom, e aí ele vai chegar, outro argumento que ele coloca é que a Epístola de Barnabé, que é uma obra do segundo século, segundo o Bauer, é uma obra gnóstica e então é antiga, né? É bem antiga. Só que a Epístola de Barnabé, há controvérsia se ela é gnóstica mesmo, tá? Porque ela, ao contrário, ela pode ser considerada precursora do ensino de Clemente de Alexandria e é implicitamente antignóstica. Então, enfim, e também ela reflete uma preocupação apocalíptica com o fim da história. Isso está muito semelhante ao judaísmo do que ao gnosticismo. Outra questão é que você tem ali em Alexandria, Clemente de Alexandria, que é um dos mestres ortodoxos mais famosos do Egito, já está no segundo século. E Irineu, no bispo de que era bispo da Gália no segundo século, eles afirmam que a ortodoxia precedeu os valentinianos, um movimento gnóstico influente fundado por Valentim. Então temos o testemunho de Clemente e de Orígenes de que havia uma ortodoxia antes de Valentim, ali no Egito. Outro argumento, nós temos 14 papiros do Egito dos séculos 2 e 3, tá? 14 papiros, mais antigos, do Egito dos séculos 2 e 3. Desses, somente um é gnóstico. Quer dizer, se você está dizendo que ali era um foco de gnosticismo, era para esperar que a maioria dos papiros mais antigos fossem gnósticos. E, no entanto, só um que é o Evangelho de Tomé. E o Evangelho de Tomé, há controvérsia se ele é agnóstico, porque ele não tem toda aquela coisa de E11, toda aquela cosmologia gnóstica, não tem nada disso. Ele é apontado como um gnóstico. Né? Então, esse argumento do Byron dizendo que o gnosticismo predominava em Alexandria não é corroborado por esses papiros aí encontrados no Egito. Edessa foi citado pelo Bauer porque ele acreditava que ali o marcionismo havia precedido a ortodoxia. Bom, o primeiro problema é que Edessa ele não é um grande centro cristão, tá? Comparado com Éfeso ou Roma. Então você já está colocando aí no grupo fora das proporções. Segundo que Marcião, ele saiu de Roma, né, em 144. Então ele teria chegado a Edessa aí por volta de 150. Então, se Edessa está sendo fundada por uma heresia de Marcião, como Bauer está dizendo, o que aconteceu de 50 a 150? Não tinha nada? Não tinha nenhum cristianismo em Edessa? É possível, né? Porque ele ficava próximo de outras cidades que tinham cristianismo. Então, ele ficava a
400 quilômetros de Antioquia, não é tão distante assim, Antioquia foi um centro cristão, isso chegaria a dessa, passaria 100 anos sem atingir a dessa, parece pouco provável. Roma. Roma nós temos o testemunho de Clemente Romano, né? E aí o Bauer, ele diz que Roma era o centro da ortodoxia, desde o começo. Só que aí há controvérsias também, porque você tem na carta que Clemente escreve para os coríntios, ele não fala com a autoridade de alguém que está liderando a igreja ou a ortodoxia. Ele fala como se estivesse falando com colegas. Ele não está tentando impor a sua posição. Ele está tentando persuadir Corinto. Então, tudo indica que o que nós temos? Nós temos uma ortodoxia em Roma e temos uma ortodoxia em Corinto. Não existe um centro, um papado em Roma nessa época. Não temos isso. Temos ortodoxia em vários lugares. Então, isso quebra essa linha de que não tivesse ortodoxia, né? Outra questão é que o Marcião ele faz um cânon baseado no Evangelho de Lucas. Então, ele parece que ele já começa do ponto de partida da ortodoxia. Ele parece que ele está começando já de um texto que já está distribuído ortodoxamente, né? Plínio, o moço, jovem, quando escreveu a carta para o imperador Trajano sobre uma comunidade cristã na Bitínia, ele fala ali que essa comunidade adorava Jesus como um Deus. Ora, se adorava Jesus como um Deus, isso já parece remeter a uma crença ortodoxa. Então, esses motivos reforçam a tese de que parece que não era só em Roma que tinha ortodoxia. Tinha em Corinto e tinha na Bitínia também. Então, parece que estava alastrado, né? Então, Roma não foi a força motriz da consolidação da ortodoxia no início do cristianismo. A ortodoxia deve ter estado bem menos isolada e mais amplamente difundida do que Bauer estava disposto a reconhecer. Na literatura patrística, nós temos várias referências de Irineu, de Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes, tudo isso dos séculos II e III, tá? Hipólito, Novaciano, Dionísio de Alexandria, Atanásio, já no final do século III, século IV, Agostinho, já no século IV, todos esses já mostrando claramente uma ortodoxia. Que ortodoxia? Jesus morreu para pagar pelos nossos pecados e ressuscitou. Então, isso parece estar presente em diversos padres da Igreja, dos séculos II e dos séculos III. Larry Hurtado, ele argumenta que, bem antes da influência de Constantino, no século IV, e dos concílios dos bispos, no século IV em diante, era evidente no cristianismo proto-ortodoxo que predominava a forma de pensar e representava a forma de pensar dominante que estava emergindo. A devoção proto-ortodoxa a Jesus no segundo século constitui o padrão de fé e prática que moldou a transição cristã subsequente. Então, existia ali, segundo Harry Hurtado, já ali em 1 Coríntios 15, com Paulo, ali no comecinho ali, já tem ali uma ortodoxia, né? Vai se manifestar ali nesses textos da patrística. Então, a presença de um gnosticismo ali nas cartas de Paulo, em 1 Timóteo 6,20, ou na carta de João, 1 João 2,20, ou 2 João 1,9, é um gnosticismo incipiente. Por quê? Porque ainda não tem aquela elaboração toda de cosmologia, aquela sofisticação gnóstica toda, ainda não está presente. Então, é muito mais provável que esse gnosticismo tenha se elaborado mais para a primeira metade do século II, tá? Que é quando vamos ter maior número de textos, né? Então, o cristianismo ortodoxo, por sua vez, ele já se organiza já ali nos anos 40, 50, como a gente vê nas cartas de Paulo. A obra do Larry Hurtado é Lord Jesus Christ, Devotion to Jesus in Earliest Christianity.
Senhor Jesus Cristo, devoção a Jesus no início do cristianismo. Então, ali ele argumenta a presença de uma proto-ortodoxia já ali nos anos 40, 50. Então, essa tese dos gnósticos, de que o Deus do Antigo Testamento era inferior e mau, e que Jesus era radicalmente diferente desse Deus, logo Jesus não era o Criador, ou que Jesus não veio para salvar as pessoas, mas o que salva é a gnose. Isso são elaborações que só vão estar presentes em textos do século II. Então, conclusão, nós podemos ter uma construção que Jesus aí morre por volta do ano 33, de 40 a 60. Essa ortodoxia, né, de que Jesus morreu pelos nossos pecados, ela se difunde pelas igrejas, começa aqui e ali surgir alguma heresia, ainda incipiente. De 60 a 90 vem os evangelhos e o resto das cartas do Novo Testamento. A ortodoxia ainda se desenvolve ali. De 90 a 130 surgem os pais apostólicos, que propagam a ortodoxia, tá? E as heresias começam a se organizar, ali no começo do século II. De 130 a 200, os pais apostólicos saem de cena e os escritores subsequentes continuam a pregar a ortodoxia, mas aí, nesse momento, já temos várias formas de heresia. Tá? De 200 a 300, a ortodoxia já está consolidada nos credos, mas convivendo com várias heresias, né? Até chegar ao século IV. Então, essa cronologia mostra que a heresia surgiu depois da ortodoxia e não obteve, no final do primeiro século e início do segundo, o grau de influência indicado por Walter Bauer e Bart Ehrman. Então é isso. Muito obrigado, então.